Olá, tudo bem? Estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade. Dessa vez nós vamos abordar no tema 1, mediunidade e compromisso, nosso primeiro estudo que fizemos, socorro e auxílio aos que sofrem. Tá? Então nós temos aqui uma frase já de início, que a mudança é uma decisão individual. O estudo, o conhecimento ajudam você a fazer melhor as escolhas para a sua transformação moral. Pois é, não temos muito o que comentar, né? A frase já diz tudo. O estudo, o conhecimento vão nos ajudar a melhorar as escolhas. E essa transformação moral é que todos nós precisamos. Você veja bem que mesmo o estudo, sendo um estudo sobre mediunidade, que sabemos que a mediunidade é para todos, não importa a religião, não importa quem seja, nós precisamos adquirir conhecimento sobre o assunto. Para o quê? Que nós possamos fazer melhor nossas escolhas e podermos nos transformar moralmente, ou seja, caminhar nesse processo evolutivo, conforme nós já tínhamos comentado anteriormente, que a moral é o fator principal de todo esse processo evolutivo. A parte intelectual é importante? Sim, muito importante, mas o que adianta você ter muito conhecimento e não ter moral quase nenhuma? O que você faria com esse conhecimento? Mesma coisa com a mediunidade. O que você faria com a mediunidade sem nenhuma moral? Não é mesmo? Então vamos lá, definição de mediunidade que nós temos aqui. Que mediunidade é uma faculdade dada para o bem e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda transformá-lo em trampolim para alcançar, seja o que for, que não corresponda aos desígnios da providência. Antes de fazer o comentário, é só reforçando que está no livro Reencarnação e Imortalidade, de Hermínio Miranda, capítulo 3. Esse aqui foi tirado da 5ª edição, lançado pela FEB em 2002. Então nós temos que nessa definição de mediunidade nós já conseguimos enxergar esse problema da moral, porque aqui mesmo o Hermínio Miranda, ele nos alerta que os espíritos se afastam de quem quer que pretenda transformá-la em trampolim para alcançar seja o que for que não corresponda ao desígnio da providência. Então, geralmente, nós podemos fazer uma associação disso que ele falou, não só para a mediunidade, mas para tudo. Porque se você utiliza o seu conhecimento para o mal, claro, você pode até crescer dentro da nossa sociedade, seja qual for esse ambiente. Mas um dia isso tudo acaba, nós sabemos. Sabemos que a nossa vida aqui tem um limite da existência enquanto encarnados. Né? E depois nós vamos ter que prestar conta. E essa prestação de conta, de acordo com a nossa doutrina, ela tem muito a ver com a lei não só ação e reação, né? Da causa e efeito. Então, é como se fosse uma balança, nós estamos rompendo um equilíbrio e ela vai pender para um lado. Depois ela vai, conforme tudo na natureza, tenta se equilibrar novamente e vai ver as consequências que muitos chamam de castigo, mas na verdade é como um copo cheio de água. Se você vira, a água vai sair do copo, vai transbordar. Não sei que ele esteja fechado, hermeticamente fechado, mas se não tiver, você vai perder a água. Então, depois, para você poder encher o copo de novo, também tem um sacrifício para você fazer, que é levar ele, encontrar uma água. Se for uma água potável, uma água que você possa beber, você vai ter que procurar uma água potável. E muitas vezes não é tão fácil assim. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né?
E a moral tem muito a ver com isso, porque a moral nos equilibra mais para o bem, porque nosso destino é esse, é fazer o bem. Nós temos aqui, eu vou ter que remover a minha imagem daqui por um instante, para poder fazer a leitura, essa outra frase que é do livro Que é o Espiritismo, Noções Elementares do Mundo Invisível pelas Manifestações dos Espíritos. E diz o seguinte: a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium, viu? Então, por isso que o Hermínio de Miranda, ele nos alerta ali que os espíritos vão se afastar de nós, os bons espíritos, se nós tentarmos transformá-la em alguma coisa que não corresponda aos desígnios da providência. Porque, como ela independe da moral do médium, ela pode existir em qualquer um. Então ela se nos mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. Kardec nos alerta aqui para essa responsabilidade. Por isso que o nosso tema inicial é responsabilidade e compromisso, mediunidade e compromisso. Então não se dá, porém, o mesmo com a preferência que os espíritos bons dão ao médium. Então os espíritos bons não vão escolher qualquer um que tenha mediunidade, porque eles não vão se aproximar de um em que a moral é muito baixa. Então nós temos aqui, de novo, só para lembrar que a mudança é uma decisão individual. Você não pode obrigar ninguém a ser melhor, ninguém a fazer o bem. Você não pode obrigar. É uma decisão individual. Cada um está aqui em função dos seus processos evolutivos, das suas necessidades. Nós não sabemos em que nível de evolução está cada indivíduo, mas podemos fazer uma ideia em função do que ele pensa, das suas atitudes, dos seus exemplos no dia a dia. E para que nós que desejamos tornar isso melhor para nossas vidas, o estudo, o conhecimento vão nos ajudar a fazer melhores escolhas para a nossa transformação moral. Tá ok? Então nós vemos aqui, nós temos uma outra definição aqui de mediunidade. O que seria mediunidade então? De acordo com Humberto de Campos, em Pontos e Contos, ele diz que mediunidade é sintonia. Cada mente recebe segundo a natureza e extensão da onda de sentimentos que lhe é própria. Para você ver, cada espírito, nas suas psicografias, e outros autores também espíritas, nos trazem uma definição sempre voltada para as leis divinas, para as leis naturais. Nesse caso aqui, ele fala que mediunidade é sintonia. Se fala em sintonia, mesmo aqueles que não frequentaram o ensino fundamental e médio, né, que tem alguma deficiência nessa parte do estudo, ou que não recorda da parte da física, né, do estudo da ciência, de ondas, de sintonia, mas nós podemos dar um exemplo aqui interessante. Por exemplo, quem é que nunca sintonizou uma estação no rádio? É claro que hoje nós temos um complicador. Muitas crianças atualmente não têm contato com nenhum tipo desse aparelho de rádio com sintonia. Até mesmo os rádios de carro hoje estão mais digitais, mas mesmo nesse processo digital de simplesmente apertar um botão e ele procura a estação, ele está procurando, o equipamento eletrônico está procurando se sintonizar com um sinal que está sendo emitido por uma estação transmissora. Então aquela estação transmite um sinal e o equipamento seu ali, quando você aperta o botãozinho ou gira, né, no caso daqueles mais antigos, vai encontrar a frequência
tá? De vibração, que, para quem não lembra também, olha quantos são as informações que nós precisamos, às vezes, ter, o conhecimento que nós precisamos ter para poder entender determinadas coisas. Frequência de vibração. Então, Einstein, ele falou uma vez que tudo no universo vibra, tudo está em vibração. Nosso corpo mesmo, todas as partes do nosso corpo estão em vibração. O átomo vibra, que se nós considerarmos como sendo a menor partícula, nós sabemos que não é. Mas num passado remoto foi considerada a menor partícula, a partícula indivisível, por isso o nome átomo é isso. Mas tudo está em vibração. E vibração, ela produz ondas. A que a gente mais tem contato são as ondas sonoras e ondas luminosas. Então, tudo é produzido através de vibração. Vibração de átomos, de moléculas, de partículas, de materiais. No caso do som, né, quando você toca uma corda de violão, ela está vibrando e emite o som. Né? Um exemplo muito interessante. Então, a sintonia, vamos estabelecer aqui o que seria a sintonia. Você chegar e vibrar na mesma frequência. Né? Porque, por exemplo, cada vibração, quando analisada matematicamente e pela física, né? Se você se fizer o uso do tempo para fazer a medição, então quantas vezes, no caso de uma corda do violão, que você vai tocar, ela vai subir e descer, subir e descer. Se você puder olhar, observar bem a vibração dela, ela vai estar subindo e descendo, porque você estica ela com o dedo assim, né, abaixando, e larga e solta. Aí ela vai subir e descer. Essa vibração, de acordo com cada material, vai ocorrer numa determinada quantidade no tempo de subida e descida. Essa amplitude também do som vai ser em função de quanto que você esforça ela ali para ela descer e subir naquele instante. Então, por exemplo, se você quiser compreender melhor, você levantar o dedo, que você joga para um lado e para o outro, você estabelecendo esses limites no tempo, isso seria uma vibração. Você levando o dedo para a esquerda, para a direita, dentro desses limites, você contaria no tempo quantas vezes você foi para um lado e para o outro. Então, se você consegue acompanhar essa vibração, você está se sintonizando com ela. Assim ocorre quando ele diz aqui mediunidade e sintonia, cada mente recebe, segundo a natureza e extensão de onda, de sentimentos que lhe é própria. Até os sentimentos, eles são caracterizados através de uma vibração, de uma onda, porque tudo é lei natural. Então, para você ver que nós precisamos entender a mediunidade como uma capacidade de nós nos sintonizarmos, e para isso nós precisamos de um equipamento mediúnico que permita a percepção e sintonia dessas ondas. Por isso que falou que é orgânico. Existe uma área nossa, do nosso organismo, que ela sendo mais evoluída, né, mais desenvolvida, ela consegue captar essas ondas, e você, tendo essa condição de utilizá-la, você vai começar a perceber essa sintonia. Então nós temos aqui, e para você ver como é que o Espírito Humberto de Campos ele já nos traz algo mais científico.
de caráter mais científico. Então, Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Isso está no Kardec, que fala no Evangelho segundo o Espiritismo. E para você ver que nosso estudo ele sempre se utiliza das obras básicas do Espiritismo e também de psicografias importantes, como a de Humberto de Campos. Nós não estamos colocando aqui nossas opiniões. E lembrando que isso aqui é apenas um resumo do que foi tratado na aula. Kardec, ainda no Evangelho, já no capítulo 24, ele nos diz que admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Disse que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Você vê, Kardec, ele às vezes puxa a nossa orelha também, para a nossa compreensão. É puramente necessário. Nós vemos que é muito necessário que nós tomemos o conhecimento. Como nós poderíamos saber disso se não estivéssemos aqui estudando e lendo um texto que Kardec, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trouxe? Essa é a importância, mais uma vez, de se falar no estudo. Nós temos aqui, esse aqui realmente é um comentário que nós fizemos lá em nossa aula. Caímos no esquecimento. E agora? Por que caímos no esquecimento? Nós sabemos que, por vontade divina, quando nós encarnamos, nós não lembramos de nossas vidas passadas. Tá certo, algum caso ou outro pode ser que ocorra alguém lembrar de suas vidas passadas, mas aí é uma necessidade daquele espírito de lembrar daqueles momentos. Mas, de forma geral, nós caímos no esquecimento. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos tentar pensar naquilo que estamos deixando ficar de lado, sem uso. Algo que é importante para o auxílio e socorro dos nossos irmãos. Está empoeirado e cheio de teias. Ou como exemplificou André Luiz. Então, vamos ver que André Luiz também, ele adora puxar a orelha da gente. Ele fala, pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Então, eu gosto de André Luiz, muitas vezes ele fala assim, como se diz, na lata, na cara. Então, de que adianta grandes conhecimentos de mediunidade se você está preocupado somente com o que te faz materialmente mais interessante e o que mantém longe da tarefa? Se você tem outras atividades que são sociais e coloca sempre mais acima da sua tarefa, mas se você recebeu mediunidade, você tem que estudar, tem que tentar desenvolvê-la para o bem. Ela não veio a seu bel prazer, não veio só para ficar de enfeite na sua vida. É por isso, ele comenta aqui, é assim que a escassez de servidores se torna bastante visível. É real nos dias de hoje. Aí faz uma questão. Já pensaste quantos recuam diante da tarefa ou se afastam antes mesmo de serem chamados? Talvez seja medo, ou a pessoa não quer assumir a responsabilidade, acha que aquilo não é para ela. Tudo bem, lembra, está desequilibrando a balança. Depois aguenta as consequências da lei da causa e efeito. É uma questão de escolha, que nem Emmanuel, quando Cristo falou com ele, quando era o senador Públio Lentulus. Vai se modificar agora ou esperar mais 2000 anos? E ele acabou, mesmo falando com Cristo, esperando mais.
Esse é um problema gravíssimo nosso, mas nós temos que passar por isso. Se fizermos a escolha errada, vamos ter a nossa oportunidade de reencarnar novamente e aprender. Mas por que reencarnar novamente e cair de novo no esquecimento e passar todo esse caminho errado de novo? Se nós já podemos modificar agora. Se você já tem esse conhecimento, né, se você amplia o seu conhecimento, nesse caso nós estamos falando sobre a mediunidade, nós precisamos o quê? Prestar socorro e auxílio aos que sofrem. Então, não fique muito preocupado com o que te faz materialmente mais interessante, porque isso pode te manter longe da tarefa. Equilibra as coisas. A vida material aqui, muita coisa é necessária para nós nos mantermos, mas nós não podemos ficar longe tanto tempo da tarefa assim. Então, para onde você vai? Olha aí. Para um lado verde, outro lado vermelho. O vermelho vai para a escuridão. No meio você não vai conseguir ficar, permanecer muito tempo. Nós temos aqui para finalizar um conto de Humberto de Campos, que é o Mensageiro da Estrada. Tá? E ele fala o seguinte: mediunidade a serviço dos semelhantes. Diz você que isso custa caro e fala em renúncia e problemas pessoais. Mas esquecer-se-á você dos benefícios que os dotes medianímicos trazem a todos aqueles que os mobilizam na extensão das boas obras? Olvidará quantas vezes a empresa do bem lhe arrebatou o coração às garras do mal? Pense nisso, meu caro missivista. Quem leva ou escreve cartas, né? Missivista é isso. E não atire fora suas vantagens que superam de muitos obstáculos que porventura lhes torvem a vida. A esse respeito, conta a você, em versão nova, uma lenda antiga que corre o mundo cristão desde longo tempo. Então, o Humberto de Campos ele dedica isso a quem psicografa mensagens. Na verdade, acaba sendo para todos nós que nós temos uma certa intuição, todos têm mediunidade. E às vezes nós ouvimos, achamos que são palavras somente do nosso coração, mas muitas vezes são irmãos que estão tentando nos ajudar aí. O conto é o seguinte: certo homem que se reencarnar a fim de educar-se com duras provas, quais sejam enfermidades, abandono e solidão, então ele foi o planejamento reencarnatório dele. Mas lembra que nós caímos no esquecimento. Montou uma choupana que lhe serviria de casa à beira da estrada deserta e poeirenta. A cavaleiro de fundo vale, onde uma fonte permanente mantinha no chão seco larga faixa de verdura. Então veja que ficou um local muito interessante, propício. Viajantes que iam e vinham, e fossem eles ocupantes de carruagem, ou simplesmente pobres romeiros a pé, eles que paravam junto com o casebre e ficavam contentes e agradecidos por encontrarem ali um homem solitário, uma bênção rara na região, e aquela água pura. O ermitão, então, em demonstração de bondade cessante, várias vezes, deixa eu sair daqui da frente aqui, várias vezes, diariamente, descia a encosta agressiva até o manancial cheia e enchia o cântaro, né, regressando vereda acima, tão só no intuito de oferecer água cristalina àqueles viajantes diversos. Então olha como é que ele trabalhava ajudando o próximo. Na faina de auxiliar, entrou em contato com um espírito angélico, a quem o Senhor incumbia de velar por todos os que transitassem pela extensa rodovia. E o eremita, profundamente emocionado e feliz, passou a chamar-lhe de anjo da estrada. Estabeleceu-se para logo entre os dois suave convívio. Olha que contato maravilhoso, acompanhando o trabalho dele de auxílio aos sofredores, ao próximo. Nenhum dos passantes lhe via o celestial companheiro. Então, quer dizer, era somente ele que via. Entretanto, para o solitário, aquele benfeitor espiritual se transformara em presença sublime. Não estava mais sozinho, conforme se pensava.
Se cansado, eis que o anjo lhe restaurava as energias. Se doente, recebia dele o remédio salutar. Se triste, recolhia-lhe as exortações confortativas e, quando em dúvida sobre doença e dificuldades naturais do cotidiano, tornava-lhe as sugestões tocadas de amor. Tomava-lhe. Então esse amigo do céu descia com ele até a fonte, tantas vezes quanto fossem necessárias, e o ajudava a transportar o grande vaso cheio. Narrava-lhe histórias de mansões divinas, recobriam-lhe a alma de tranquilidade e júbilo sereno. O tempo rolou, 30 anos dobraram sobre aquela amizade entre duas criaturas domiciliadas em mundos diferentes. A estrada era sempre uma estalagem da natureza, albergando viajores que se renovavam constantemente. Mas o ermitão continuava satisfeito. Então vinham muitos viajores. Ele continuava levando água cristalina, tinha aquela hortazinha dele ali. E ele mostrava agora já a cabeleira branca e os ombros caídos. Então muito tempo se passou. Certa feita, um homem prático de passagem pelo lugar, que lhe viu a cabeça, vergada ao peso do cântaro, bojudo, observou-lhe e conselheiral, que é aquele que é um modo de conselheiro. Amigo, por que um sacrifício tão grande? Perguntou. Esse viajor perguntou a ele, ao ermitão. Não seria melhor e mais justo transferir a casa para a fonte? Aquela fonte lá embaixo, ao invés de buscar a fonte para a casa? Quer dizer, tirando o trabalho que ele tinha de descer, ele estava falando, leva a sua casa lá para baixo. O doador de água estremeceu de alegria, caso não pensasse nisso antes. Dessa ideia, a realização foi muito rápida. No entanto, encarregando o velho material da velha choca para a reentrância do vale, ele que vê aquele amigo angélico que estava sempre com ele, em lágrimas copiosas. Ô anjo bom, por que choras? E a resposta veio célere. Pois então não percebes? Concedeu-me o Senhor a tarefa de proteger as vidas de quantos se arriscavam naquela estrada, enquanto lá te achavas. Oferecendo água límpida aos que viajam com sede, tinha eu a permissão de trocar contigo bênçãos da amizade. Mas e agora? Se preferes o menor esforço, é forçoso que eu me resigne à distância de ti. Porque o anjo tinha que ficar lá protegendo, esperando que alguém se decida a cooperar comigo junto aos viajores, que me cabe amparar na condição de zelador do caminho. O eremita não hesitou. Suspendeu aquela mudança, tornou ao lugar primitivo, retornou sua vida, sua venturosa paz de espírito ao pé da multidão anônima que prestava serviço. Preferia trabalhar e ser feliz, em companhia daquele mensageiro celeste com quem partiu para o mais além, no dia em que lhe surgiu a morte do corpo. E veja que a escolha é sua. Ninguém pode escolher por você. Aquele viajor tentou escolher por ele, dando aquela ideia. E ele quase que aceitou a escolha do viajor. Mas a escolha tem que ser sua. Então, como é fácil de ajuizar e de ver, meu caro amigo, abençoe a possibilidade de descendentar os peregrinos da romagem terrestre com as águas puras da fé viva, esclarecimento, pacificação e consolo, sem se fixar nos eventuais sacrifícios que isso lhe custe. Você compreenderá um dia que vale muito mais livrar-se alguém de aflições e tentações, junto aos espíritos benevolentes e amigos, do que viver à conta de nossas próprias imperfeições das existências passadas. Quer dizer, se você hoje tem a oportunidade de estar junto, fazendo o estudo, aprendendo, buscando a sua evolução moral, para você que tem mediunidade, e você foge disso, o que pode acontecer? Essa é a sua escolha mesmo? E o que é muito melhor, desencarnar sofrendo, mas servindo ao próximo em favor da própria libertação espiritual, que ter de acompanhar o desgaste repelente do corpo, pouco a pouco, em facilidade de descanso, para afundar de novo no momento da morte, na corrente profunda de nossas paixões e desequilíbrios. Olha, Humberto de Campos. Eu trouxe aqui só algumas questões
O que é mediunidade? Só para a gente recordar o que nós vimos hoje, né? Então, é uma faculdade dada para o bem. Tá? Doença não é. Aflições e tentações não é. É uma faculdade dada para o bem. Quer dizer, nós podemos fazer uso dela para o bem ou não. Isso é uma escolha de cada um. É o que nós estamos falando aqui. A questão 629 do Livro dos Espíritos: que definição se pode dar da moral? É uma faculdade dada para o bem? É uma regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal? São aflições, tentações? Aflições e tentações não pode ser, né? Isso já está fora. Então, é o que? É a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. É a moral. Tá? 3. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Essa afirmação é falsa? Olha só, coisa santa que deve ser praticada santamente e religiosamente. É falsa porque todos os médios são médios, mesmo que por intuição? Gente, isso é o que? É uma frase de Kardec. Então ela não é falsa. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente, mas você que escolhe. Tá ok? Então, meus amigos, que todos possam ter muita paz, muito amor. Obrigado por todos que assistiram até o final o nosso resumo do nosso estudo, nosso primeiro estudo. Fiquem com Deus, que Jesus possa iluminar amplamente nossos corações.